Agora que já passamos da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, vamos ver se você acerta essas 20 questões sobre tudo que rolou até agora. Vai que é tua! Qual foi a única seleção que convocou apenas atletas que atuam no país ou atletas sem clube? A. Espanha. B. Tunísia. C. Inglaterra. Ou D. Arábia Saudita. A resposta correta é a alternativa D. Na lista dos 26 convocados da Arábia Saudita para a Copa do Mundo, não existiu nenhum atleta que atuava fora do país. O técnico Hervé Renard chamou somente atletas que atuam no país ou que estão sem clube. Por determinação da federação local, jogadores que atuam em outros países não podem ser convocados, o que limita a escolha dos treinadores. Qual é o primeiro atleta a fazer gol em 5 edições de Copa do Mundo? A. Lionel Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. Luís Soares. Ou D. Robert Lewandowski. A resposta correta é B. O atacante Cristiano Ronaldo entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em 5 Copas do Mundo. Com o gol diante de Gana, o astro português chegou a 9 gols em Copas. Assim, Cristiano tem gols nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. O primeiro pênalti da Copa do Mundo 2022 foi sofrido por qual seleção? A. Argentina. B. Equador. C. Inglaterra. Ou D. Holanda. A resposta correta é a alternativa B. Na partida de abertura da Copa do Mundo 2022, Iner Valencia do Equador sofreu pênalti aos 15 minutos de partida. O próprio jogador cobrou a penalidade máxima e converteu em gol, sendo o primeiro gol da competição. De qual seleção é o goleiro mais alto da edição da Copa de 2022? A. Holanda. B. Bélgica. C. Sérvia. Ou D. Polônia. A resposta correta é a alternativa A. O goleiro holandês Andries Noppert é quem detém tal recorde na Copa do Mundo de 2022. Com 2 metros e 3 centímetros, ele é o jogador mais alto do torneio. Ele é 1 centímetro mais alto que o goleiro Milinkovic Savic da Sérvia, com 2 metros e 02 centímetros. Qual foi a maior goleada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022? A. 6-2, B. 7-0, C. 7-1, ou D. 6-0. A resposta correta é a alternativa B. Após a goleada por 6-2 aplicado pela Inglaterra no Irã, a Espanha quebrou o recorde da Copa do Mundo 2022. A seleção espanhola aplicou uma goleada de 7-0 sobre a Costa Rica na estreia das equipes no Mundial do Catar. Quem marcou o primeiro gol da seleção brasileira na Copa do Catar? A. Neymar. B. Vinícius Júnior. C. Casemiro. Ou D. Richarlison. A resposta correta é a alternativa D. Richarlison garantiu o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo 2022 na primeira partida contra a Sérvia, mas ele não parou por aí. Aos 27 minutos do segundo tempo, o Pombo nos presenteou com um golaço que garantiu a vitória por 2-0 contra a Sérvia. Qual seleção não levou cartão amarelo na primeira fase da Copa 2022? A. Brasil. B. Japão. C. Inglaterra. Ou D. Coreia do Sul. A resposta correta é a alternativa C. Nos primeiros 48 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, os árbitros distribuíram 169 cartões amarelos e 3 vermelhos. A Inglaterra foi a única seleção que não recebeu nenhum cartão. Quem foi o jogador mais velho na Copa do Mundo do Catar? A. Cristiano Ronaldo. B. Pepe. C. Talavera. Ou D. Daniel Alves. A resposta correta é a alternativa C. Entre os 831 convocados para o Mundial, o goleiro do México Alfredo Talavera é o mais velho, com 40 anos. Reserva de Guilherme Ochoa, ele não jogou na Copa e é o único na casa dos 40 anos.
Na história da Copa do Mundo, o jogador mais velho a disputar uma partida foi o goleiro Essam El Hadary, do Egito, com 45 anos, 5 meses e 10 dias, na derrota para a Arábia Saudita por 2-1, no dia 25 de junho de 2018, no Mundial da Rússia. Quem foi o jogador mais novo da Copa do Mundo do Catar? A. Gavi, B. Rodrigo, C. Bellingham ou D. Moukoko? A resposta correta é a alternativa D. Youssoufa Moukoko, de apenas 18 anos, atua pelo Borussia Dortmund e foi chamado pela primeira vez pela seleção profissional da Alemanha. O jogador mais novo a participar de uma Copa do Mundo foi Norman White, que jogou pela seleção irlandesa em 1982, aos 17 anos. Qual seleção recebeu a maior quantidade de cartões amarelos na primeira fase da Copa do Mundo 2022? A. Sérvia, B. Arábia Saudita, C. Camarões ou D. Uruguai? A resposta correta é a alternativa B. A Arábia Saudita foi a seleção mais indisciplinada da fase de grupos da Copa 2022, recebendo um total de 14 cartões amarelos. A Sérvia não fica muito atrás, levou 12 cartões. Em seguida vem Camarões, Uruguai, Canadá e Gana com 8. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Qual jogador recebeu mais cartões na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar? A. Acunha, B. Soares, C. Aboubakar ou D. Maguari? A resposta correta é a alternativa C. Na última partida pela fase de grupos do Camarões contra o Brasil, Aboubakar recebeu um cartão amarelo por parar contra-ataque de Martinelli aos 81 minutos. Nos acréscimos, o atacante camaronês fez um gol de cabeça que levou à primeira vitória de seleções africanas sobre o Brasil em Copas do Mundo. Para comemorar seu feito, tirou a camisa, recebendo o segundo amarelo da partida, e com isso levou seu cartão vermelho. Quantos jogadores marcaram 3 gols e dividiram a artilharia da primeira fase da Copa? A. 2, B. 3, C. 4 ou D. 5? A resposta correta é a alternativa D. Na primeira fase da Copa do Mundo de 2022, 5 jogadores marcaram 3 gols, dividindo a artilharia da competição: Iner Valencia, Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Marcus Rashford e Álvaro Morata. Quantos pênaltis foram marcados na fase de grupos da Copa do Mundo 2022? A. 7, B. 14, C. 9 ou D. 6? A resposta correta é a alternativa B. Ao todo foram 14 pênaltis cobrados, dos quais 9 foram convertidos para gol e 5 foram perdidos, sendo que todos os pênaltis perdidos foram defendidos. Quantos gols foram marcados na fase de grupos da Copa do Mundo 2022? A. 98 gols, B. 120 gols, C. 128 gols ou D. 130 gols? A resposta correta é a alternativa B. A primeira fase da Copa do Mundo chegou ao fim no dia 2 de dezembro de 2022. Após 48 jogos, 16 seleções voltaram para casa, e outras 16 seguiram na disputa pelo título. Foram 120 gols no total, sendo 2 gols contra, contabilizando uma média de 2,5 gols por partida. Quais foram as únicas seleções que perderam todas as partidas disputadas na Copa de 2022? A. Catar e Costa Rica, B. País de Gales e Sérvia, C. Catar e Canadá ou D. Sérvia e Dinamarca? A resposta correta é a alternativa C. As únicas seleções que saíram derrotadas nas 3 partidas que disputaram na fase de grupos da Copa do Mundo 2022 foram o Canadá e a anfitriã da competição, a seleção Qatari de futebol. Na segunda rodada da fase de grupos, qual das seguintes seleções ainda não tinha conseguido garantir sua classificação para as oitavas de final? A. Holanda, B. França, C. Portugal ou D. Brasil?
A resposta correta é a alternativa A. França, Portugal e Brasil foram as únicas seleções que garantiram uma vaga nas oitavas de final ainda na segunda rodada da fase de grupos. Por conta do empate na partida contra o Equador na segunda rodada, a Holanda dependeu da terceira rodada para se classificar, quando ganhou do Catar por 2-0. Qual goleiro realizou mais defesas na fase de grupos? A. Neuer, B. Ochoa, C. Navas ou D. Szczęsny? A resposta correta é a alternativa D. A Polônia tem uma verdadeira muralha. Segundo SofaScore, o goleiro da Polônia foi o que mais defendeu sua seleção na fase de grupos, com um total de 14 defesas, incluindo a defesa de 2 pênaltis. Qual jogador sofreu mais faltas na primeira rodada da fase de grupos? A. Messi, B. Gerson Torres, C. Vinícius Júnior ou D. Neymar? A resposta correta é a alternativa D. No primeiro jogo da seleção brasileira, Neymar sofreu 9 faltas e, mesmo ficando fora da segunda rodada, ele manteve o recorde de jogador que mais sofreu faltas. Vinícius Júnior levou 5 faltas no mesmo jogo contra a Sérvia. Já Gerson Torres, costarriquenho, sofreu 8 faltas no jogo contra o Japão na segunda rodada. Quantos jogadores foram expulsos na fase de grupos? A1, B2, C3 ou D nenhum? A resposta correta é a alternativa B. Na primeira fase da Copa do Mundo 2022, ocorreram 2 expulsões. O primeiro caso de cartão vermelho foi do goleiro do país de Gales, que acertou em cheio o atacante iraniano Taremi, decisão tomada após análise do VAR. O segundo jogador expulso foi o atacante Aboubakar, que marcou o gol contra o Brasil e comemorou tirando a camisa, levando seu segundo cartão amarelo da partida e automaticamente um cartão vermelho. De qual seleção foi o único técnico expulso na fase de grupos da Copa do Mundo 2022? A. Uruguai, B. Portugal, C. Gana ou D. Coreia do Sul? A resposta correta é a alternativa D. O português Paulo Bento, técnico da seleção sul-coreana, se tornou o primeiro treinador da história a ser expulso em uma Copa do Mundo. A expulsão o impediu de estar à beira do gramado contra Portugal na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho, e além de não perder os próximos vídeos, você ainda ajuda o canal a crescer. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários.